primeira coisa que você tem que fazer é pegar um elastiquinho desse aqui, que se chama Lastex. Ele é um elástico que você encontra em lojas de costura, onde você encontra linha, agulha, linha de crochê, linha de tricô. Pegar uma tesoura e vir fazendo várias tirinhas de mais ou menos 3 ou 4 dedos. Na técnica que eu vou utilizar, ela vai servir para eu amarrar a raiz do meu cabelo e fazer com que a trança não escorregue com facilidade. Depois de cortadas as tirinhas, eu vou dar um nozinho na ponta. E isso tem que ser feito basicamente com o número de tranças que você vai querer no seu cabelo. Depois de dar o nozinho, eu venho e tiro o excesso do elástico que ficou e o bangulezinho aqui já tá pronto. E aí eu junto com outros. E vou fazendo isso até acabar o meu Lastex. Agora, depois que todos os elásticos já estão cortados, chegou a hora de cortar a linha. E essa linha aqui que eu vou utilizar. Essa linha aqui é da marca Raíza. E a cor dela é Brick. Geralmente, quando eu vou fazer as tranças, eu utilizo menos de um novelo desse inteiro do que eu utilizo para fazer a recortagem certa da minha linha, é colocar 2 pregos na minha penteadeira. Esses pregos, eles têm a distância de 80 centímetros. E aí eu venho com a ponta da linha. Vou dar um nozinho aqui na pontinha. É quase um daqueles nozinhos cegos. Vou vir aqui, prender e vou fazer a volta. O ideal é que você corte os elásticos, separe, enrole e corte a linha. Faça todos os preparativos que você tem que fazer na noite anterior do dia que você vai trançar. Porque esses processos, eles demoram e eles cansam. Não compensa você começar a fazer todo esse processo no mesmo dia em que você vai trançar, porque você vai já começar a trançar com o seu corpo desgastado. Agora são 5h30 da manhã. E já lavei o cabelo, já tomei um banho. E é hora de começar o trabalho. Preciso dizer que eu lavei esse cabelo com shampoo anti-resíduo na raiz. E no comprimento eu apliquei o tamanho de 2 moedas de R$1 de condicionador para proteger um pouco as pontas, porque as minhas pontas são um pouco mais debilitadas devido ao fato de que elas têm coloração e descoloração. E agora eu pentei o cabelo. Separo a metade e começo a separar pequenas linhas de cabelo e dividir para formar os quadradinhos. Gente, só agora que eu percebi que a minha vida estava muito difícil na divisão desse cabelo. Aí, eu fui pensar, o que está faltando na minha vida? Aí eu me lembrei que tinha tomado banho e não tinha colocado essa belezura. Quase que não tava enxergando o que tava fazendo. Ai, ai, só eu. Agora, depois dos quadradinhos separados, eu venho com um pouquinho de pomada modeladora pra juntar os fios, pego um elástico e prendo. E eu faço isso com todos os quadradinhos dessa fileira de cabelo. Agora eu venho com um fio de linha, passo por dentro de um grampo de cabelo e passo por baixo dessa mechinha. Depois eu volto e prendo argolando o cabelo junto com a linha. Com o fio passado por todos os quadradinhos, eu começo a fazer uma trança, misturando o meu cabelo com a linha. E depois eu venho com outros 2 fios de linha e tranço por cima dessa primeira trancinha que tinha cabelo. E aí, quando chega lá embaixo, depois de mais ou menos uns 60, 75 centímetros trançado, eu prendo fazendo um nozinho com a própria linha.
Muitas horas depois de ter começado essas tranças, eu finalmente cheguei na parte de cima, onde eu ainda estou separando os quadradinhos. E agora acho que é um bom momento para a gente conversar sobre o motivo de eu fazer as minhas próprias tranças. Para começar, eu tenho que dizer que essa história já aconteceu há muito tempo e que mesmo assim ela ainda mexe comigo nos dias de hoje. Tudo começou em meados de 2016, onde uma blogueira, uma fashionista, que tem um canal no YouTube chamado Lucy Gonçalves, fez um vídeo dizendo que ela ia mostrar como ela fazia as tranças dela com linha em casa. Então, a partir daí, eu fiquei com aquele fervor na cabeça de que eu também queria colocar tranças. E nessa época, eu não tinha conhecimento nenhum sobre tranças, sobre cuidados, sobre materiais, sobre nada. Definitivamente, eu não entendia nada sobre tranças, porque a minha única experiência com tranças foi quando eu tinha 9 anos, que eu fiz tranças na Goa até a metade da cabeça, mas eu não aguentei ficar nem 4 dias, porque a moça que fez muito apertado e eu não era acostumada com esse tipo de dor, então eu não fiquei muito tempo com essas tranças. E como eu não tinha experiência nenhuma com tranças, eu entrei em contato pelo Facebook com uma colega de escola que fazia tranças na época em que a gente estudava junto, então eu sabia que ou ela sabia fazer ou ela tinha o contato de quem sabia. E eu entrei em contato com ela me passou o telefone da menina que trançava ela e eu anotei o telefone, salvei e entrei em contato com essa cabeleireira, porque ela era uma cabeleireira, tinha um salão e era também transista. Por mensagem, essa cabeleireira transista disse que não poderia me dar um valor do orçamento porque ela precisava saber como era o meu cabelo, ela precisava sentir o meu cabelo, me ver pessoalmente para saber qual era o tipo de cabelo que eu tinha, qual era a técnica que seria melhor, qual material eu escolher. Então eu teria que ir no salão dela para fazer um orçamento. Ela marcou o dia e o horário que eu poderia ir no salão e lá fui eu. Chegando lá, eu percebi que ela levou um susto quando ela me viu. Ela, não sei qual foi a sensação que ela sentiu na hora, mas a impressão que eu tive foi que ela levou um susto ao me ver. Não sei se ela esperava outra pessoa, ou não sei se ela esperava que eu fosse diferente, mas ela levou um susto quando me viu e foi notável isso. Ela foi simpática, me tratou super bem, explicou sobre os certificados dela, sobre os cursos que ela tinha feito, falou que ela já tinha até saído do país para fazer cursos de trança, porque nos Estados Unidos, onde ela fez o curso, é muito mais comum as mulheres trançarem os cabelos com trancistas e tudo mais, então ela fez um curso fora do país para se aprimorar e que ela trabalhava com isso já tinha vários anos e tal, e contou um pouco da história dela e eu achei super legal, sabe? Fiquei super empolgada ali, louca pra ela trançar meu cabelo logo, se desse eu já sairia daquele dia trançada. E nesse papo todo, conversa vai, conversa vem, já tava dando quase meia hora de conversa e ela ainda não tinha falado nada sobre o meu cabelo e sobre o preço das tranças. E aí foi onde eu tomei a iniciativa, porque eu também já tava muito ansiosa com tudo aquilo que ela tava me contando, de perguntar qual era o orçamento que ela ia fazer, né, qual o valor que ela cobraria para fazer as tranças no meu cabelo, que é um cabelo quimicamente alisado, que é um cabelo que não tava fragilizado na época, que é um cabelo assim, de cor natural e tudo mais. E aí foi onde eu percebi o desconforto. E nessa hora eu também me senti desconfortável, porque assim que eu terminei de perguntar qual era o valor que ela ia cobrar para fazer as tranças em mim, eu percebi a mudança no semblante dela. Ela já fechou um pouco a cara e começou a dizer que meu cabelo era um cabelo difícil, começou a dizer que tranças não seguram em cabelo liso, começou a dizer que meu cabelo era comprido demais para precisar fazer tranças, que não precisava, que eu ia me arrepender de colocar tranças e em menos de uma semana eu ia querer tirar, porque ia escorregar. E começou a falar coisas assim desse tipo, meio que dizendo assim, filha, não faz as tranças, não faça tranças porque não combina com você. E eu preciso ressaltar que em nenhum momento ela disse, eu não vou fazer tranças em você, eu não quero fazer tranças em você. Essas palavras propriamente ditas, ela não disse. Mas as ações dela e as frases que ela usava para descrever como ficaria o resultado no meu cabelo foi mais que suficiente para que eu entendesse que ela não ia fazer as tranças no meu cabelo. Tanto que até hoje eu tô esperando o valor do orçamento que eu fui lá para ver quanto sairia.
Finalizada a conversa com ela, ela não tinha dito o valor e, por mais que eu insistisse em saber quanto era o preço, ela vinha com novas desculpas sobre o meu cabelo, sobre como eu ia escorregar, sobre como eu não ia ficar satisfeita, sobre como eu poderia falar mal dela nas redes sociais por causa das tranças ter escorregado, mas a culpa ser do meu cabelo. Então, eu já estava desconfortável com aquilo, percebi o desconforto nela, então eu simplesmente falei, não, tudo bem, virei as costas e fui embora. E quando eu cheguei em casa, eu chorei porque eu não entendi o motivo pelo qual ela não quis fazer as tranças no meu cabelo. E mil e uma coisas passaram pela minha cabeça nesse momento. Semanas depois, meses depois, eu ainda tinha esse questionamento do porquê aquela mulher tinha se recusado a fazer tranças em mim. Sendo que ela foi super gentil na hora que eu cheguei, falou da vida dela, contou as experiências dela fora do Brasil. E eu tava achando que tava super de boa, mas na hora que eu perguntei sobre as tranças, ela mudou o semblante, ela mudou a postura dela, se fechou e praticamente disse não vou fazer. Ela não usou essas palavras, mas com tudo aquilo que ela estava demonstrando na minha frente, foi isso que ela quis dizer. E aí, nessa época, eu desisti de fazer as tranças, não fiz, não fui mais correr atrás de nada. Virou o ano para 2017 e logo no começo de 2017, eu lembro que rolou uma matéria, rolou uma comoção muito grande sobre uma moça que estava num transporte em Curitiba e a moça era branca, estava sofrendo de câncer e ela usava um turbante na cabeça ou um lenço, sei lá o que era, para diminuir a sensação dela de desconforto com a sua própria imagem. E aí ela alega que um grupo de mulheres negras vieram até ela e disseram que ela deveria tirar o turbante, que ela estava fazendo apropriação cultural porque o turbante era usado pela cultura negra. E aí, quando eu vi essa matéria no Facebook, nas redes, eu fiquei chocada. Chocada primeiro com a crueldade das pessoas de não saber a história do outro e simplesmente ir lá e condenar. Eu fiquei chocada com o fato de que as pessoas querem lutar contra pessoas em vez de lutar contra um sistema opressor. Eu fiquei chocada pelo pensamento que essa situação ia criar nas outras pessoas que não viviam aquela realidade. Eu comecei a pensar sobre o que tinha me acontecido em 2016. Um ano não, 7, 8 meses antes. Cara, será que aquela cabeleireira, ela não quis fazer tranças em mim porque ela viajou o mundo, porque ela tem mais conhecimento cultural do que eu sobre a África, sobre as religiões de matriz africana e tudo mais, e ela acha que uma pessoa parda, que nem eu, não deve usar tranças? E aí eu não cheguei a nenhuma conclusão. Eu cheguei a mais perguntas, na verdade. Será que parda, do jeito que eu sou, se eu não alisasse o cabelo, ela teria feito? Será que se eu fosse uma parda um pouco mais escura, talvez um pouco mais bronzeada, depois de um final de semana de praia, de sol, ela teria aceitado trançar? Talvez o pensamento dela de não trançar o meu cabelo foi porque ela achou que eu, parda de pele clara, estaria me apropriando da cultura dela, que era uma moça negra, de pele retinta. Não sei. Realmente ficaram só perguntas. E eu não fui atrás dela para questionar, para descobrir, porque eu acho que seria uma ferida que estava aberta e que eu ia futucar e ia doer mais. Não fui atrás e depois de um tempo eu acabei passando no lugar onde era o salão dela, na rua, e aí não estava mais lá o salão, não estava mais a placa, a porta estava abaixada, então eu acredito que ou ela fechou o salão ou ela se mudou para outro lugar. E eu também não soube mais da vida dela, até porque eu nem conhecia ela antes de ter contato com ela, porque eu encontrei ela por outra pessoa. E aí eu fiquei pensando, será que tudo isso que aconteceu é resultado de um pensamento, de pessoas lutando contra pessoas? Já se passaram quase 3 anos que isso aconteceu na minha vida, e isso ainda é uma ferida, não é uma cicatriz, mas todos os dias que se passam, essa ferida vai se curando. E essa ferida existe não é pelo fato daquela mulher ter se negado a fazer o meu cabelo. Essa ferida existe porque eu não sei o motivo por qual ela se negou. Para você que queria saber o motivo pelo qual eu faço as minhas próprias tranças, tá aí, esse é o motivo. Hoje eu conheci outras pessoas que trançam, eu tenho contato com essas pessoas e eu tenho hoje a opção de chegar até elas e falar, olha, trança o meu cabelo. E essa pessoa vai trançar, porque ela mesma me passou o telefone e ela mesma me ofereceu os serviços dela. Mas eu já tô tão habituada a fazer as minhas tranças que
Eu hoje em dia não sinto a necessidade de buscar uma profissional nessa área, porque eu sou curiosa, não sou uma profissional. Faço porque meti a cara para fazer e acaba saindo, mas não fica perfeito, fica com frizz em cima, algumas mechas ficam mais grossas que outras e eu tô feliz assim. No momento em que eu me senti desconfortável com a forma que eu tranço meu cabelo, com certeza eu vou procurar uma profissional que hoje eu sei que vai me atender e que não vai me tratar de uma maneira estranha, sabe-se lá por qual motivo. E ela vai fazer meu cabelo e eu vou ficar super contente com o trabalho dela, com o resultado. E é isso. Eu espero que você tenha gostado de saber um pouco mais sobre mim, sobre a minha vida, minhas histórias malucas. Se você gostou, avalie o vídeo. Se você não é inscrito, se inscreve. Se você ainda não comentou, corre lá e comenta. Se você fizer tranças e quiser que eu dê uma olhadinha no seu cabelo, no seu trabalho, é só usar a hashtag PriVemVer lá no Instagram. Vou ficar muito feliz em conhecer um pouquinho mais sobre você. Um beijo, seja justo e até o próximo vídeo. Tchau!